Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui, para continuar o curso, agora no capítulo 2 com os conceitos básicos de rede. Esses conceitos básicos de rede envolvem o modelo OSI e o modelo TCP/IP, que a gente vai fazer uma pequena lavagem cerebral no melhor sentido do termo, tá? Para vocês poderem aprender esses conceitos, ok? Então ele vai ser visto aqui. Para quem está fazendo o curso básico de redes, ele vai fazer aqui e parar aqui. Para quem está fazendo o curso completo, ele vai ver o modelo OSI e o TCP/IP mais vezes durante o curso. Então, primeiro, qual que é a definição de rede? O que é um protocolo de rede? O que é uma rede? Qual que é o princípio de funcionamento dessa rede? Então, uma rede é uma infraestrutura que permite que diversos hosts, diversos computadores troquem informações entre si. Então, esse é uma definição muito simples, utilizada em muitas bibliografias. Tá? É uma rede, um conjunto de dispositivos, uma infraestrutura que permite a troca de informações entre dois computadores, entre dois endpoints, tá? Entre um computador e um servidor. Basicamente, ela funciona através de protocolos. E esses protocolos dividem as suas comunicações, as tarefas da comunicação, em camadas. Tá? Então, o que é um protocolo? Protocolo é um conjunto de regras. Por exemplo, esse cara aqui, esse computador, ele tem que mandar um e-mail para um outro computador lá. Então, você tem um transmissor enviando um e-mail para um receptor. Tá? O que ele tem que fazer para mandar esse e-mail? Ele vai ter que seguir um protocolo. Tá? Primeiro, quando ele envia o e-mail, ele envia para um servidor SMTP. Então, o SMTP ele é um protocolo de rede, ele é um serviço de rede que ele exige algumas coisas. O cara vai ter que seguir o protocolo, vai enviar esse e-mail. Esse cara aqui, na hora que ele lê, ele pode usar o POP ou o IMAP. Tá? O POP3 ou o IMAP. Ele pode ler dessas duas maneiras. Existem outras maneiras? Tem o POP3 seguro, o IMAP seguro, ainda vai, assim vai. Mas aí esse cara aqui vai requisitar lá, ver com o servidor dele se ele tem e-mail, o servidor vai passar para ele se ele tem e-mail ou não. Então veja que dentro desse protocolo você tem um padrão para enviar e padrões para receber. Depende aí em cada caso, em cada empresa, como é que ela usa. Se ela usa IMAP, se ela usa POP3. Então, protocolo nada mais é que são conjuntos de regras. Tá? Conjuntos de regras. Você vai ver mais para frente, por exemplo, que quando você usa um hub, para um computador enviar informação para um outro computador, ele tem que seguir um protocolo chamado CSMA-CD, o Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection. Então, é acesso múltiplo com colisão de detecção. Falei tudo ao contrário, É um, é um sistema de acesso múltiplo com detecção de portadora e detecção de colisão. Tá? Então, quando um cara envia uma informação, existe uma regra. A regra é qual? Só um cara pode falar. Então, esse cara vai falar, todo mundo vai receber. Aí, depois, quando ninguém mais estiver falando, o outro cidadão responde. Essa é a regra básica do CSMA-CD. E se dois caras tentarem enviar ao mesmo tempo, acontece um negócio chamado colisão. O que o hub vai fazer quando der uma colisão? Ele vai seguir um algoritmo de back-off e assim vai. Então veja, são regras. Os protocolos são regras. Regras para você utilizar a rede, para você enviar uma informação, utilizar determinados serviços. Então isso que é um protocolo de redes. E o que é dividir isso aqui em camadas? Você tem várias camadas, Você tem aqui, você divide a comunicação. Por quê? Você tem um aplicativo e esse aplicativo quer enviar um e-mail, tá? Esse enviar um e-mail, ele tem que ser tratado, então o teu computador tem que tratar isso aqui, até enviar em bits no meio físico. O meio físico aqui,
Ele entende bit, ele não entende o aplicativo, né? O que é um IMAP, um POP3, que se lasque. O meu fiozinho lá, o cabinho UTP, ele quer saber de nível de tensão. O que você vai fazer para transformar essa informação em um nível de tensão que vai chegar do outro lado e vai virar informação para passar para o aplicativo que está recebendo a informação, tá? Então isso é dividido em camadas. Então você tem várias, vamos falar assim, várias funções para enviar uma informação na rede. Então, e essas funções, essas necessidades são divididas em camadas, tá? Qual o tipo de rede que a gente tem? Existem várias definições. A gente fez duas classificações aqui no curso, tá? Uma classificação tradicional, que é entre LAN, MAN, WAN e assim vai, e uma classificação por uso. Primeiro vamos começar na tradicional. Rede LAN é uma rede local, Local Area Network. Ó, eu tenho um switch local conectando os computadores locais, a impressora, ao teu modem ADSL local. Então isso é uma rede local, Local Area Network. Eu posso ter uma rede local com vários switches, vários andares aqui. A rede local pode ter um tamanho enorme, tá? Wide Area Network, WAN, ela conecta várias redes locais, ó, filial 1, 2, 3, 4, até a matriz. Então eu tenho várias LANs aqui, né? Então, ó, tem mais uma LAN aqui, tem mais uma LAN aqui, tem mais uma LAN aqui, que querem se conectar e falar com a matriz ou então falar entre si em uma região distante. Por isso que é wide area, tá? É uma região mais ampla. Isso, então, a função básica de uma WAN é fazer a conexão das LANs remotas. Metropolitan Area Network é uma rede metropolitana. Você está na mesma cidade, né? Na mesma região aqui. Quando a gente fala de rede, vários fabricantes acabam mesclando o conceito de LAN e MAN. Então, se uma unidade remota tem que falar com a sua matriz, isso aí é WAN. Ah, mas está dentro da mesma cidade. O cara acaba falando WAN, tá? Mas para um concurso público a gente não pode confundir isso, né? Uma WAN, eu estou aqui em cidades diferentes, estados diferentes, tá? Se eu estiver dentro da mesma cidade, dentro do mesmo bairro, eu tenho uma MAN. Então você tem que saber diferenciar de acordo com o que você está estudando, de acordo com o tipo de prova que você vai fazer, ou então para a tua vida prática, se você não vai fazer prova nenhuma, né? Campus Area Network. Isso aqui é muito comum para quem vai estudar certificações da Cisco, da Juniper e de outros fabricantes, né? O que é um campus? É uma empresa que tem, ou então uma faculdade, né? Isso aqui é muito comum em faculdade, que tem vários prédios que tem que ser interligados no mesmo ambiente, né? Então, por exemplo, isso aqui é uma faculdade, ela tem o prédio 1, o prédio 2, o prédio 3, e tudo isso aqui tem que falar com a internet e tem que se comunicar localmente com seus servidores e tudo mais. Isso é chamado de CAN, Campus Area Network. Ah, mas qual que é a diferença de um CAN para uma LAN? Você veja que dentro de um Campus Area Network eu tenho vários prédios com diversas LANs aqui dentro e interligar tudo isso não vai ser uma coisa tão simples como uma LANzinha de 100, 200 computadores, né? Vamos supor que aqui eu tenha 1000 computadores, mais 1000 aqui, mais 1000 aqui. Ó. Eu tenho 3000 computadores para fazer a interconexão. Já não é uma coisa tão simples, né? São 3000 pontos de rede. Storage Area Network é muito comum dentro dos data centers. Dentro de um data center, tá? Um Storage Area Network. O que é um storage? Um storage é um equipamento para armazenamento de grande porte. Então eu posso ter uma torre aqui, ó, um equipamento em rack, uma livraria aqui, um tape library, seria uma máquina que tem várias fitas para fazer backup, por exemplo, tá? Isso aqui ligado por um switch que é um pouquinho diferente, o switch fabric, que está ligando os servidores, está ligando a LAN,
E esses storage são HDs aí de grande porte. Você tem um armazenamento de grande porte que vai armazenar bancos de dados e informações da empresa inteira, tá? Num data center. Essa rede tem uma rede bem característica. Ela é um pouquinho diferente. Existem estudos próprios para data center, tá? Qual é o nosso foco aqui? LAN e WAN. Pega um pouco de MAN? Também. Tá? O Campus Area Network ele já é uma coisa um pouco mais complexa. Você vai conseguir entender uma rede campus concurso? Vai. Tá? Mas a gente vai focar em redes de pequeno e médio porte. Personal Area Network, rede PAN, uma rede de área, de área pessoal. Né? Por exemplo, você conectado via Bluetooth com o teu celular, isso aí se caracterizaria como uma rede PAN. Classificação por finalidade. Então vamos pensar em rede corporativa, tá? Você tem uma rede corporativa, aqui tem a tua matriz. Você pode ter parceiros de negócio, um escritório remoto, um cara trabalhando em casa, né, com home office. Você pode ter que acessar a internet. Então você tem vários tipos de acesso possíveis numa rede corporativa. Então aqui, ó, internet é quando eu estou acessando a rede pública de acesso de dados, né? Então a internet é a maior WAN do mundo. Se eu estou acessando a internet, você tem uma conexão com a internet. Normalmente as empresas têm uma, duas conexões de internet. Ela pode escolher se conectar na internet de uma maneira distribuída ou de uma maneira unificada, né? Por exemplo, os escritórios remotos se conectam até a matriz para depois se conectar com a internet, para você poder aplicar regras de segurança, regras de filtragem e tudo mais. Intranet é uma conexão interna de uma mesma empresa. Então, por exemplo, você tem aqui a rede corporativa com os escritórios remotos, com o cara que está em home office. Todos eles acessam uns servidores corporativos que tem aqui, considerado intranet. Tá? E você tem a extranet, que você pode fazer o acesso através de um parceiro de negócio. Um parceiro de negócio vai entrar na tua rede e fazer um acesso parcial, um acesso monitorado. Por isso que ela é uma extranet, tá? Ela não faz parte da tua empresa. Então você vai ter que ter filtragem, você vai ter que ter uma preocupação maior. VPN é uma maneira de eu conseguir fazer com que uma pessoa acesse a tua intranet de maneira segura. A internet aqui, ó, ela é pública. Quer dizer o quê? Qualquer um pode capturar os pacotes que estão passando pela rede e ler. Então você pode ser espionado em qualquer ponto da internet. Tá? Pode acontecer isso, se você não tiver nenhuma proteção. O que a VPN faz? Ela protege os teus dados quando eles estão em trânsito. Então a VPN ela usa técnicas de criptografia para esconder o que você está mandando. Home Office ou o SOHO, que é o Small Office Home Office, são aqueles funcionários que trabalham em casa, né? Então isso aqui é o Home Office. E o SOHO, o Small Office Home Office, é quando a gente está tratando de um escritório regional e até pessoas que estão trabalhando em home office, tá? É um sinônimo aí para quem está trabalhando em home office. Então, por exemplo, você tem aqui um escritório regional que só tem 10 máquinas. Então você tem um SOHO, um Small Office Home Office. Ele é diferente? Ele é diferente porque ele parece a nossa casa, né? Os equipamentos de menor porte. Então aqui na rede corporativa, vamos supor que eu tenho 1000 computadores. 1000 computadores já exige uma rede de um porte um pouco maior. Se o cara tem 10 computadores, com um roteador e uma placa de switch no roteador, você consegue atender todo mundo. E também a computação em nuvem, né, que a gente já citou aí no capítulo anterior. Computação em nuvem você pode ouvir falar. Por que eu coloquei aqui a computação em nuvem? Porque alguns acessos podem estar aqui em nuvem. Né? Podem estar em nuvem. Por exemplo, o teu e-mail, ou a tua página de internet, né? Tua página de internet, ela pode estar tudo em nuvem. O teu ERP, existem ERPs, os sistemas, né, que controlam aí o funcionamento de vários processos da empresa, que são ERPs que estão disponíveis em nuvem. Você não precisa instalar uma máquina no teu computador, você usa lá na nuvem, você usa virtualizado em um data center que não está dentro da tua empresa.
Então, muita coisa hoje em dia que a gente instala nas máquinas, elas podem ser realmente virtualizadas, elas podem ficar na nuvem, como backup e vários outros serviços, né? Então, a gente estudou aqui a classificação por finalidade. Agora vamos começar a ver um pouco da teoria aí de redes, né? Começando pelo modelo de referência OSI. O que é um modelo de referência? Um modelo de referência quer dizer que ele é utilizado como base para alguma coisa. Na realidade, o OSI ele é um padrão histórico, tá? Ele é um padrão histórico, ele não está implementado na prática hoje em dia. Ele já foi implementado algum dia? Já. Então existem. Eu trabalhei com sistemas de gerenciamento de equipamentos de telecomunicações que funcionavam com uma rede baseada em modelo OSI e não TCP/IP. Redes proprietárias, tá? Com base no modelo OSI. Ele divide a rede em funções, tá? E essas funções são divididas em camadas. Então você tem 7 camadas no modelo OSI. Aplicação, apresentação, sessão, transporte, rede, enlace e física. Camada 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Se você não decorou, decore. Tá? Isso aí é importante. Todo mundo que trabalha em rede tem que saber isso aqui. Mas por que fizeram essa história do modelo OSI? Por que fizeram uma referência teórica para dividir a rede, para classificar os dispositivos de rede? Um roteador, um switch, ele é classificado dentro do modelo OSI, tá? Com a terminologia do modelo OSI. Por que os caras fizeram isso e não implementaram? Na realidade é que em paralelo ao OSI, o TCP/IP estava sendo criado, tá? E sendo implementado em algumas faculdades, e ele acabou entrando mais rápido que o modelo OSI. Aí o modelo OSI acabou servindo como um modelo de referência para os programadores poderem desenvolver os serviços e as aplicações de rede. Mas na realidade, o que foi implementado na prática? O TCP/IP. Então a gente tem que lembrar que tem 7 camadas. A aplicação está mais perto do usuário final, mais perto do aplicativo do usuário. E a física, ela está perto da parte física, do cabo, né? Aqui é onde vão sair os bits, aqui é onde vai sair o sinal elétrico ou o sinal óptico, tá? O sinal elétrico, óptico, vai sair na camada física. Aí as camadas do meio, elas vão preparando os dados para eles serem colocados na rede da maneira correta, tá? Então a camada de aplicação, apresentação e sessão são camadas de mais alto nível que preparam os dados para a rede. A camada de transporte, ela já segmenta esses dados para serem colocados na rede e identifica dentro do computador. Errei aqui, né? Ela identifica os serviços de rede, tá? Então esse cara aqui, ó, ele identifica as conexões dentro do computador, e identifica também o serviço de rede que você vai utilizar na rede. Ele faz bem mais coisa do que isso que a gente vai estudar ao longo do curso. A camada de rede, ela trata da transmissão em rede, que ela trata do endereçamento, ela trata do roteamento. Toda a parte de como eu roteio um pacote, ela está aqui na camada de rede. A camada de enlace, ela trata das comunicações ponto a ponto, dos quadros que eu vou criar e enviar. A comunicação do TCP/IP ela é feita ponto a ponto. Eu tenho vários routers aqui, um link serial. Então vamos supor aqui, ó, um link LAN, tem um computador A, quer falar com o computador B. Esse cara manda para cá, esse roteador trata, manda para cá, esse roteador trata, manda para cá. Então as comunicações são feitas em salto. A cada meio físico que eu pego, eu tenho um tipo de quadro da camada de enlace, da camada 2, tá? Que vai mandando os pacotinhos para os roteadores transmitirem um para o outro. E na camada física, eu tenho realmente o que eu estou mandando físico, né? Seja um sinal elétrico, um sinal óptico ou um sinal wireless, né? Uma frequência eletromagnética, quando eu estou mandando isso aqui sem fio. Então a gente tem que saber essas camadas. A gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas agora e depois a gente vai entrar mais a fundo mais para frente em outros capítulos, tanto do modelo OSI quanto do TCP/IP. Então basicamente, a camada que está mais perto do meio físico, né,
que vai ter que converter um sinal elétrico, um sinal óptico e colocar lá no meio físico, é a camada física. Então eu tenho conectores, eu tenho cabos, patch panels, patch cords, hub é físico, hub não é lógico, tá? O hub não lê endereço nenhum, ele é um curto-circuito, ele pega o sinal elétrico que está entrando numa porta, ele copia para todas as outras portas. Aí eu tenho um cabo de fibra ótica, um cabo UTP, tudo que é físico, ele está na camada física, na camada 1. A camada de enlace, ela é uma camada que tem a função de enquadrar os bits para o teu computador reconhecer o que é aquilo, tá? Então isso aqui, ó, quando aquela sequência de bits que está sendo enviada, ela não é nada para o computador. O que é aqui é 0, é 1, e o que significa esse cara? A camada de enlace que dá esse sentido, tá? Ela controla como é que o meio físico vai funcionar. Então, por exemplo, uma placa de rede, um switch, eles estão todos na camada de enlace. Placa de rede, switch e bridge. Camada de rede é onde eu trato de roteamento. Se eu trato de roteamento, eu tenho o roteador, eu tenho o router, tá? Então é simples, né? A camada de rede trata da parte de roteamento. Então a gente tem os roteadores aí funcionando na camada de rede, os roteadores, os gateways. Camada de transporte, ela é uma camada que já está mais dentro do computador. Então veja, a camada física, enlace e rede é onde acontece a comunicação. Então aqui, ó, os roteadores, eles pegam o que está na camada física, transformam em um quadro, tiram, colocam aqui o pacote e eles vão encaminhando através dessas informações, tá? A camada de transporte para cima, ela é lida dentro do computador, ela é lida dentro de um servidor. Aí já é uma coisa mais dentro do computador, dentro do servidor. A camada de transporte, ela identifica, ela cria um transporte lógico fim a fim. Ela identifica que, por exemplo, esse cara aqui, ele digitou www.dltech.com.br. E aí ele solicitou a página da DLTech. Ele vai criar um caminho exclusivo dentro do computador, que vai ser enviado na rede, e esse cara vai falar, onde é que está o servidor da DLTech? Ah, manda para lá. Onde é que está? Manda para cá. Onde é que está? Manda para cá. Onde é que está? Cheguei. Mandei para o servidor. Então a camada de transporte, ela é usada pelo meu computador e pelo servidor, tá? Para identificar o que o meu computador está buscando de serviço. O que ele está usando para rotear? Ele está usando basicamente a camada de rede. Aí a camada de enlace é para formar os saltos, né? Eu tenho que mandar uma informação desse computador para o roteador dele. Aí eu descobri que desse roteador eu tenho que mandar para cá, para cá, para cá, até chegar aqui e ser mandado para o meu servidor. Então esse caminho é todo feito entre a camada física, enlace e rede. Depois da camada de transporte vem a camada de sessão e apresentação. São duas camadas muito lógicas, tá? Que tratam de informações. A camada de apresentação, ela trata da representação dos dados, tá? E a camada de sessão, ela cria uma sessão lógica entre os hosts, tá? Entre o host de origem e o host de destino. E a camada de aplicação é aquela que dá acesso ao usuário. Então, quando você abre o teu browser e digita google.com, o teu computador vai pegar essas informações e passar para a camada de aplicação que está dentro do teu computador, tá? Passando para ele uma informação do HTTP, que são protocolos de aplicação. Então aqui, ó, na camada física, a gente tem cabo, conector, camada de enlace, eu tenho switch, placa de rede. Na camada de rede eu tenho o router. E a camada de transporte, sessão e apresentação, isso aqui está dentro do próprio computador. Tá? O computador, é claro que ele tem todas as camadas, né? Não tem como ele ter as outras. Mas o que a gente está falando é que o roteamento é feito com a camada física, enlace e rede. Da transporte para cima é o computador e o servidor que vão interpretar. E a camada de aplicação é o cara que dá entrada para um aplicativo usar a rede. Então, basicamente, o objetivo é o quê? É o cara quer acessar a internet. Eu não quero me preocupar em programar como é que eu vou mandar um bit de um lugar a outro.
eu quero fazer um negócio de mais alto nível. Então a tua aplicação vai mandar isso aqui num padrão. Padrão, por exemplo, aqui ó, HTTP, se eu quero usar a internet. E a minha rede se vira. Agora, a camada de apresentação vai fazer as suas funções de representação dos dados. A camada de sessão vai abrir uma sessão. A camada de transporte vai abrir um fluxo e vai controlar esse fluxo. A camada de rede vai fazer a parte de roteamento. Várias camadas de enlace vão enviar esse pacote até o destino. E a camada física faz o transporte físico dessa informação. Então, separando desse jeito, o cara que está fazendo a aplicação, ele não precisa se preocupar com tudo, né? Ele se preocupa só em fazer a aplicação e entregar no padrão que a camada de aplicação precisa. E o resto para enviar esse dado pela rede? Isso aqui é um padrão. O programador que está fazendo o aplicativo ele não precisa se preocupar, né? Isso aqui vai sair dentro do padrão. A gente tem que entender que ó, a comunicação é, normalmente, entre dois caras. Um computador está acessando um servidor, ele quer, por exemplo, dar um www.dltech.com.br. Esse servidor tem que responder com a página de internet. Então você tem dois fluxos, né? Um cara enviando e depois ele vai receber uma mensagem. Se precisar, existe comunicação unidirecional? Tem, tá? Você tem a comunicação simplex, que é só uma direção. Half duplex, um cara fala, depois o outro responde, e o full duplex, que os dois se comunicam ao mesmo tempo. Tá? Normalmente as comunicações de rede elas são do tipo cliente-servidor. E aí o cliente solicita um serviço e o servidor responde com alguma coisa que ele pediu. Então o aplicativo do usuário vai pegar as informações deles, que são os dados, e mandar para a camada de aplicação. A camada de aplicação vai ver o que tem que fazer, colocar um cabeçalho aqui, ó, que tem que ser lido lá por aquele servidor. Então, o que o cliente pediu está aqui nesse cabeçalho, com os dados dele. Aí, a camada de aplicação passa essa informação para a camada de apresentação. A camada de apresentação coloca os dados dela e trata o que ela recebeu como dados também. Isso aqui passa para a camada de sessão, que vai criar a sua sessão e jogar tudo isso aqui como se fosse o dado da sessão. O que está aqui para dentro, para ela não importa, tá? Aí a camada de transporte vai criar também o seu quadro da camada de transporte e tratar tudo que está vindo de cima como uma caixa preta. A camada de rede vai colocar o seu cabeçalho de rede e tratar tudo que está acima como dado, tá? Cada uma se preocupa só com a sua parte. E quando chega lá do outro lado, o cara lê o cabeçalho, vê se realmente aquilo interessa e vai mandando para cima, tá? Até chegar aqui na aplicação, esses dados que foram recebidos, enviados para o servidor. Aí o servidor vai pegar aquela informação e vai tratar. Se ele precisar responder, ele vai seguir o mesmo caminho reverso, tá? Então, cada um desses caras aqui ó, recebe um nome de PDU. O que é o PDU? É um cabeçalho, mais algumas informações que são tratadas como dados. O PDU é o Protocol Data Unit. O nome dele aqui, ó, da aplicação, apresentação e sessão, é chamado de dados. Então, a camada de aplicação do host troca com o do servidor dados. A camada de apresentação também troca dados. A camada de sessão também troca dados. Então, a camada de aplicação do host enviou dados para a camada de aplicação. A apresentação enviou dados para a camada de apresentação. E a de sessão enviou dados para a camada de sessão. Agora a camada de transporte. Ela envia segmentos, se for TCP, datagramas, se for UDP. Tá? Ela envia segmentos ou datagramas. A camada de rede, ela envia pacotes ou datagramas também, tá? Porque a camada de rede funciona mais ou menos como esse protocolo chamado UDP, que a gente vai estudar depois. Esse protocolo UDP, ele é um protocolo sem conexão, tá? Bem simples, então os dois enviam datagramas. Só que normalmente a gente chama de pacotes. A camada de enlace envia para outras quadros, tá? Então a camada de enlace envia quadro, frame. E a camada física envia bit pelo meio físico. Por que eu preciso saber esse nome? Se você for fazer uma prova de certificação,
se você for fazer um concurso público, ou se você for conversar com alguém que é da área de redes e falar que você está mandando um pacote pela tua placa de rede Ethernet, o cara vai ver que você não é tão profissional assim, que você não entende o jargão técnico. Então, se você chegar e falar que a tua placa de rede está enviando pacote, a placa de rede está enviando quadro, tá? Teu switch está recebendo quadro, está enviando quadro, porque eles estão na camada 2, na camada de enlace. O teu roteador envia pacotes pela rede. A camada de transporte, o TCP, envia segmentos, ou o DP envia datagramas. A aplicação, apresentação e sessão enviam dados através da rede, tá? Então a gente tem que saber essa nomenclatura. Isso aí vai ser cobrado nas nossas provas, e se você for fazer uma prova de certificação ou então um concurso público, você também tem que manjar dessa nomenclatura. Quer entrar na área de redes, quer ser um profissional de redes, ou entrar em qualquer área, ser um profissional daquela área, você tem que entender o jargão e utilizar os termos técnicos corretamente, né? Então isso aqui trata disso. E o TCP/IP? Onde é que entra nessa jogada, né? O TCP/IP ele é o padrão de fato, ele é o cara que foi implementado de verdade. É assim que a internet, a intranet e a net funcionam, tá? Então, a rede, as redes tanto corporativas quanto públicas, elas funcionam de acordo com o TCP/IP. E em relação ao modelo OSI, o TCP/IP só tem 4 camadas. A camada de aplicação do TCP/IP engloba tudo que a aplicação, apresentação e sessão do modelo OSI fazem. A camada de transporte, elas têm a mesma função e o mesmo nome. A camada de rede no TCP/IP é chamado de internet. E a camada de enlace e física do modelo OSI é chamada de acesso à rede. Então a camada 5, 6 e 7 do modelo OSI vira aplicação no TCP/IP. 3 e 4 são similares, porém no TCP/IP a camada 3 se chama internet e não redes. Já vi várias questões com pegadinhas disso aí e a galera cai, tá? Aí marca, professor, mas a camada 3 lá do TCP/IP e do OSI é rede. Não, rede é do OSI, TCP/IP é internet. Camada 1 e 2, que são enlace e física do modelo OSI, viram a camada de acesso à rede ou acesso aos meios, tá? Acesso à rede ou acesso aos meios. Então essa é a correlação entre as camadas do modelo OSI com o TCP/IP. Então veja que o programador que está fazendo uma aplicação de rede aqui no TCP/IP, ele não separa, né, o que está na aplicação, apresentação e sessão, ele trata em apenas um pacote. A camada de transporte, ele já trata numa fatia, a camada de rede ele trata numa fatia separada, e tudo que a enlace e física fazem, ele também trata em uma pancada só, tá? Essa é a diferença aí. E quem está implementado na prática é o TCP/IP. O modelo OSI é referência. Então veja, por exemplo, um roteador é um dispositivo de camada 3 do modelo OSI, de camada de rede. Um switch é um dispositivo de camada 2 do modelo OSI, de camada de enlace. Um hub é um dispositivo de camada 1, da camada física do modelo OSI. Mas ele usa TCP/IP. Não importa, a nomenclatura é feita em relação ao OSI. Então você tem que saber o OSI e o TCP/IP. A referência dos equipamentos e do funcionamento da rede é ela em relação ao modelo OSI. O que foi aplicado na prática é o TCP/IP. Por isso que a gente tem que saber os dois e principalmente saber a função de cada camada e onde cada equipamento de rede está posicionado, tá? Pessoal, por enquanto a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula. Como eu falei, isso aqui o aprendizado, né, sobre o modelo OSI e TCP/IP vai ser feito aí ao longo do curso. Existe também lá a matéria de leitura. Não deixem aí de fazer a leitura da matéria, de fazer os exercícios, né, os simulados, para vocês estudarem para as provas, para vocês poderem pegar o certificado. Qualquer dúvida, utilizem a área do aluno. E no próximo capítulo a gente vai ver um pouco sobre os dispositivos de rede. Vamos começar a estudar aí de maneira genérica, né, os dispositivos de rede. Muito obrigado e até a próxima videoaula.